Prefeitura de Sorocaba confirma 4 casos da febre chikungunya na cidade e apresenta novos números da dengue e do zika vírus. Represa de Votorantim opera com 70% de sua capacidade. O reservatório abastece as 5 cidades da região. Encontro emocionante de policial com a bebê de 10 meses que ele salvou em Sorocaba. A criança estava engasgada com uma bituca de cigarro. É uma lição pro resto da vida da gente. Titio. Está no ar o Noticidade com Eduardo Barazal. Olá, boa noite. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo vai mandar fazer uma limpeza e uma desratização no refeitório do Hospital Regional de Sorocaba. Um vídeo mostra um rato passeando pelo local, passando por baixo das mesas. Dá só uma olhada. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no dia em que o fato aconteceu, houve a limpeza de um bueiro próximo à entrada do refeitório, de onde o animal provavelmente tenha saído. Está explicado, mas foi um fato muito desagradável. E a chuva parou já há mais de 24 horas, mas um bairro em Sorocaba continua alagado. E ele é um dos acessos à zona industrial da cidade. É notícia, manda para o ar. A chuva deu uma bela trégua, mas mesmo assim a situação de algumas ruas do Vitória Régia 3 ainda é de alagamento. Em alguns locais, as poças chegam à porta das residências. A moradora tem que sair de bota, andar devagar. Estes sacos não são lixo, é reciclagem de um depósito próximo e que veio parar aqui com a enxurrada. O carro do vendedor de frutas e verduras ficou 3 dias sem sair da garagem. Graças a Deus vou sair no hoje. Eu trabalho todo dia, mas não tive condições, perdi minha mercadoria quase tudo. Mas estou muito feliz que a água já está indo embora, né? Segundo a Defesa Civil, foram quase 90 casas invadidas pela água suja em pelo menos 7 ruas só deste bairro. O cheiro aqui é bastante desagradável para os moradores. É que esses alagamentos teriam sido causados pelo transbordamento de uma galeria de esgoto. O rio invadiu a galeria e como a rua está abaixo do nível, está difícil de escoar essa quantidade toda que ficou acumulada. Esta dona de casa tirou fotos do esgoto que estava voltando mesmo antes da chuvarada. Depois que choveu, piorou. E olha que ela reclamou com o SAI. Eles vêm, passam com o caminhão e vão embora. Não fizeram nada. Na segunda-feira, quando eu abri chamado, né? A chuva começou no domingo. E eles falaram o que para os moradores? Não fala nada. Já abre o chamado, eles não falam nada. O Gilberto fotografou a situação na porta da casa dele. No celular tem muitas fotos. Mas isso não significa que ele está orgulhoso, não. A situação está complicada. Não está dando para usar banheiro, não está dando para usar pia. Estou comprando uma Mitex porque não... Para tratar deles tem que ser só uma Mitex, porque não dá para usar pia para fazer nada. Fogão não dá para usar também. De acordo com o diretor-geral do SAI de Sorocaba, as providências são paliativas. Nós estamos tentando bombear, mas o volume é muito grande e a chuva agora deu uma trégua, né? De ontem para hoje deu uma trégua. Esperamos vencer esse alto volume de água ali que está atrapalhando bem as nossas ações. Maldonado diz que a solução definitiva seria uma grande obra. O problema é a programação e o custo disso. Uma nova rede de contenção de cheia ali, como foi feito na Abaeté. Estudamos que hoje uma obra dessa gira em torno de 10 milhões de reais. Então é uma solução definitiva, mas que precisa de muito investimento, um planejamento do poder público, do SAI e Prefeitura para isso. É verdade, mas fica difícil entender como uma cidade como Sorocaba ainda possa ter um tipo de problema como esse. Boituva decretou situação de emergência por conta dos estragos das chuvas. Pelo menos 10 bairros foram afetados, grande parte deles na zona rural. Os mais atingidos foram Cachoeirinha, Terras de São Francisco e Campo de Boituva. 96 imóveis foram atingidos, sendo 60 casas de veraneio e outras 36 de famílias que residem no local. A Defesa Civil está prestando auxílio às famílias atingidas pelas chuvas. Tatuí e Cerquilho anunciaram o cancelamento do carnaval nas cidades. Um dos motivos alegados pelas prefeituras foi as fortes chuvas que causaram estragos. Em Tatuí,
Os R$200 mil que seriam utilizados na festa serão destinados para a recuperação dos danos que a cidade sofreu. Parte do dinheiro terá o mesmo destino em Cerquilho. O restante será repassado à saúde, já que a Santa Casa de Misericórdia da cidade passou a ser, desde a última semana, de responsabilidade da administração municipal. Um homem foi preso armazenando combustíveis roubados no Jardim Gonzaga, em Tatuí. De acordo com a Polícia Militar, os mais de 500 litros de álcool e aproximadamente 100 de gasolina apreendidos eram desviados durante o transporte. Agora ele permanece à disposição da Justiça. Secretaria de Saúde de Sorocaba, Secretaria Municipal de Saúde, confirma 4 casos confirmados da febre chikungunya na cidade. Os números da dengue e do zika vírus também foram divulgados. Os números foram apresentados pela Secretaria da Saúde de Sorocaba. Sobre a dengue, de julho do ano passado até a semana passada, a cidade confirmou 34 casos, pouquinho mais de 10% do que tinha sido registrado um ano antes. Quando o período analisado são as últimas 5 semanas, o número cai para 9 agora, contra mais de 250 casos do ano passado. A febre chikungunya teve 14 notificações e 4 casos confirmados. Já o Zika vírus tem 8 notificações, 7 descartadas e 1 caso em análise. Nós não temos o resultado da sorologia de Zika vírus lá do Adolfo Lutz. Isso está faltando para nós fecharmos um diagnóstico se houve contágio ou não houve o contágio que a gente tanto está atrás. Porém, só no momento do parto, quando a criança nascer, é que nós vamos ter o perímetro cefálico e determinar se é um microcéfalo ou não é um microcéfalo. Em sendo, o tratamento da microcefalia seguirá. Agora, a causa da microcefalia é que nós estamos atrás para ver se tem relação com o Zika vírus ou se não tem. Ainda segundo a Prefeitura, as ações preventivas também continuam. Em dezembro de 2015, foram recolhidas 87 toneladas de vários materiais e pneus. Em todo o ano passado, o total passou de 1.000 toneladas. Além do recolhimento de possíveis focos, a vigilância em saúde continua as visitas casa a casa. A gente faz uma varredura pela casa, orienta a população a remover os possíveis criadouros e a forma correta de tratar aqueles que não são passíveis de remoção, como um ralo, um sanitário, como o uso de alguns materiais domésticos mesmo, como sabão em pó. Nós estamos na época de proliferação do mosquito e que fevereiro, março e abril é a época de epidemia da dengue, historicamente, né? A história natural dessa doença. Então, o momento atual, finalizada essa chuva que caiu nessa última semana, cada um deve fazer o seu papel da limpeza do seu domicílio, eliminar criadouros, porque acredito que aí nós teremos o resultado necessário para o nosso município. Por isso que é sempre bom lembrar mesmo dos cuidados. O aeroporto de Sorocaba registrou um crescimento de aproximadamente 30% na movimentação de passageiros em 2015. O repórter Pedro Torres está ao vivo com a gente lá no aeroporto e fala sobre isso. Boa noite, Pedro. Boa noite, Barazal. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. O reflexo desse crescimento, Barazal, é a comparação dos números em épocas diferentes. Para você ter uma ideia, no ano passado o fluxo de embarques e desembarques aqui no aeroporto de Sorocaba foi de 54.200, um número expressivo. Com isso, Sorocaba se mantém na primeira posição do ranking de movimentação de passageiros de aviação geral, né, executivo e também de táxi aéreo. Nós estamos vendo imagens, inclusive, Barazal, desse reflexo. Outra coisa que mostra esse crescimento, que é a construção da nova torre de controle, que permitirá uma maior comunicação com os aviões aqui de embarque e desembarque. Em apenas um mês, né, no ano passado, embarcaram e desembarcaram no aeroporto mais de 4.000 pessoas. Um dos motivos, né, de colocar Sorocaba nessa posição nesse importante polo, é graças ao aeroporto que tem uma conhecida manutenção de aeronaves executivas, né? Então, aqui nos hangares são abrigados centros de importantes serviços de fabricantes nacionais e internacionais. Portanto, Barazal, tá aí esse crescimento aí do aeroporto estadual Bertrand Luiz Leopolds em Sorocaba.